O Twitter baniu nesta sexta-feira o presidente Donald Trump. Fechou a conta porque Trump instigou seus seguidores mais fanáticos a atacar o Congresso dos Estados Unidos. Esta foi uma semana de deixar escritores e roteiristas de cinema e TV com a sensação de que precisam trabalhar dobrado. Se alguém apresentasse um script desses em Hollywood, provavelmente seria rejeitado. Mas eu quero começar falando do economista Paul Krugman, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2008, quando ele disse que não é possível apaziguar o fascismo. Em artigo no New York Times, onde é colunista, Krugman pondera que a palavra fascista não deve ser usada em vão, como se vê tanto hoje em dia nos debates rasteiros nas redes sociais. Fascista não é sinônimo para quem discorda de você, nem para políticos ruins, nem corruptos. Eu estudo a ascensão da extrema-direita nas últimas décadas. Uma dúvida importante é quando se pode caracterizar um líder e seu governo como fascistas. Quanto ao presidente dos Estados Unidos, Krugman não tem mais dúvidas. Donald Trump é de fato um fascista, um líder autoritário disposto a usar a violência para atingir seus objetivos racistas e nacionalistas. Muitos de seus apoiadores também o são. Se você tinha alguma dúvida, o ataque ao Congresso deve ter acabado com ela, escreveu Krugman. Se a história ensina como lidar, uma lição sobre como lidar com o fascismo, prossegue o professor, é que o apaziguamento é inútil. O primeiro-ministro britânico Neville Chamberlain cedeu quando o ditador alemão Adolf Hitler tomou a região dos Sudetos da Tchecoslováquia. Fechou em 29 de novembro de 1938 o Acordo de Munique, que apresentou aos britânicos como uma garantia da paz em nosso tempo. Menos de um ano depois, em 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Trump lançou sua candidatura em 16 de julho de 2015, acusando os imigrantes mexicanos de serem assassinos, traficantes e estupradores. Como presidente, depois da marcha de neonazistas que gritavam "Judeus não vão nos substituir", em 11 de agosto de 2017 em Charlottesville, no estado da Virgínia, Trump declarou que havia gente boa dos dois lados, entre os extremistas de direita e os antifascistas. Quando discutia a política de imigração com deputados e senadores na Casa Branca, perguntou por que recebemos tanta gente de países que são buracos de merda, citando como exemplos o Haiti e a Nigéria. Trump gostaria de receber mais imigrantes brancos da Noruega. Um grande passo para o assalto ao Capitólio aconteceu em fevereiro, entende Krugman, quando toda a bancada republicana no Senado, menos o ex-candidato presidencial Mitt Romney, absolveram o presidente no processo de impeachment por pressionar o presidente da Ucrânia a investigar Joe Biden e o filho dele, que teve negócios na Ucrânia, de olho na eleição. A senadora Susan Collins explicou seu voto dizendo que o presidente havia aprendido uma lição. Outro passo foi dado na primavera, quando manifestantes armados tentaram sequestrar e ameaçaram matar a governadora de Michigan, Gretchen Whitman, em protesto contra as medidas de confinamento. Nenhum político republicano condenou a ação com a gravidade necessária. A conclusão de Krugman é que os ativistas de direita podem fazer ameaças terroristas e se safar. A consequência inevitável destes 5 anos de trumpismo foi a rejeição da derrota nas urnas. Desde 19 de dezembro, 5 dias depois da derrota no colégio eleitoral, Trump convocava sua marcha sobre Washington. Mais de 100 mil mensagens sobre tomar a capital foram trocadas nas redes sociais, inclusive com a apresentação de armas. Em 6 de janeiro, Trump insuflou a multidão a marchar até o Capitólio e impedir a certificação da vitória de Biden num ato de insurreição armada. As 5 mortes naquele dia superam as do ataque terrorista muçulmano ao consulado americano em Benghazi em 11 de setembro de 2012, na Líbia, quando 4 americanos, inclusive o embaixador na Líbia, foram mortos. Durante anos, os republicanos e a mídia conservadora atacaram a então secretária de Estado Hillary Clinton e a embaixadora nas Nações Unidas Susan Rice por causa de Benghazi. Enquanto deputados e senadores fugiam e se escondiam, Trump festejava na Casa Branca sem entender por que nenhum assessor o aprovava, contou o senador republicano Ben Sasse.
Ao contrário do que disse na quinta-feira, o presidente não chamou a Guarda Nacional. Quem fez isso foi o vice-presidente Mike Pence, ameaçado de morte pelos manifestantes. Pelo telefone, Trump e seu advogado, Rudy Giuliani, ex-prefeito de Nova York, pressionavam deputados e senadores acuados a não retirar suas objeções ao resultado das eleições. O presidente da era dos reality shows tratou o Salão Oval da Casa Branca como um estúdio de TV, onde precisava produzir um drama por dia. A declaração da quinta-feira condenando o ataque e ameaçando punir os responsáveis por atos de violência no Congresso, com a admissão da derrota e uma promessa de uma transição suave e pacífica, não foi escrita por Donald Trump. Foi uma imposição de assessores, inclusive do advogado-geral do governo. Ele alertou o presidente de que poderá ser responsabilizado pela violência que incitou na quarta-feira. Na sexta-feira, a presidente da Câmara, a deputada Nancy Pelosi, falou por telefone com o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Mark Milley, para tentar impedir Trump de ter acesso à maleta com os códigos das armas nucleares dos Estados Unidos. O general explicou que não poderia fazer isso, seria um golpe de Estado, mas disse ainda que a deflagração de um ataque nuclear depende de um processo longo, a decisão final é do presidente, e claro que pode ser rápida em casos de emergência, mas normalmente passa por várias etapas. O narcisista patológico isolado na Casa Branca terá mais 11 dias para deixar o mundo em sobressalto. Como o vice-presidente não parece disposto a acionar a emenda número 25 da Constituição para declarar o presidente sem capacidade para exercer seus poderes e deveres, a Câmara vai iniciar um processo de impeachment na próxima semana, depois dos jornais The New York Times, do Wall Street Journal e do Washington Post. Nesta sexta-feira, a senadora Lisa Murkowski foi a primeira da bancada republicana a pedir a renúncia do presidente. A lição, mais uma vez, é que o apaziguamento, a lição da semana, é que o apaziguamento não basta para combater o fascismo, é preciso combater, punir o terrorismo e os atos de violência política, e isto certamente também vale para o Brasil. Até agora, os abusos de poder dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro foram tolerados. O apaziguamento levou o assalto ao Capitólio e aqui há ameaças à mídia, ao Congresso e ao Supremo Tribunal Federal. São ameaças da mesma natureza. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.